Farda, Paraíba, depoimento de Dirce Salone Pires, entrevistada por Judite Zucchini e Cláudia Fonseca, São José dos Campos, 17 de novembro de 2003, realização Museu da Pessoa, entrevista número 1. Então, dona Dirce, boa tarde. Eu queria que a senhora começasse essa entrevista dizendo para a gente o seu nome, o local e a sua data de nascimento. Meu nome é Dirce Salone Pires, nasci em São José dos Campos, no dia 16 de novembro de 1924. E qual é o nome do seu pai? O nome de meu pai era Carlos Salone e minha mãe era Benedito Cursino Salone. E a senhora lembra o nome dos seus avós, dona Dirce? Maria Tereza Salone. E da minha mãe era Teodoro Cursino e a minha avó era Maria Gertrudes Cursino. E o seu pai era farmacêutico? Meu pai era farmacêutico, por vocação, que ele adorava a profissão dele. Então, ele farmacêutico, mas ele foi um farmacêutico assim, muito atuante aqui em São José dos Campos, e ele adorava o que fazia, era uma característica da vida dele, né? E sua mãe? Minha mãe, como aquela eterna companheira do meu pai, ela não só ajudava no lar, como era oficial de farmácia, a pessoa da confiança do meu pai. Porque meu pai, né, farmacêutico naquela ocasião, formulava, né? Meu pai, então, formulava e mamãe é que fazia as fórmulas dele. Mas os médicos, por exemplo, o doutor Rezende, era um médico aqui que perdeu as pernas na Grande Guerra, e ele dava consulta sempre numa cadeira de rodas. Ele tinha tanta confiança em meu pai, e papai estava tão acostumado com as receitas dele, que ele dava o receituário para papai todo assinado, confiava muito nele. E papai é que dava aquelas fórmulas para crianças, aquelas mais conhecidas e tudo, em nome do doutor Rezende. E os seus avós, o que eles faziam? A senhora lembra, dona Dirce? Meus avós, meu avô, esse italiano, era um eterno boêmio, né? Ele veio da Itália, solteiro ainda, que por coincidência, ele e a minha avó vieram no mesmo navio, mas não se conheciam. Depois foram se conhecer em terra firme. E daí foram para Taubaté e lá, então, fizeram a sua família, né? Meu pai nasceu em Bragança Paulista, mas ele dizia que nasceu em Bragança por acaso. Foi num dos passeios lá de meu pai com a minha avó e ele nasceu lá. Mas depois morou sempre em Taubaté e estudou em Pindamonhangaba e veio morar em São José. Quer dizer que era do Vale mesmo, né? Meu marido era também de Pindamonhangaba, então nós somos o Vale Paraíba unidos, Taubaté, Pinda e São José dos Campos. Certo. E a senhora tem irmãos, dona Dirce? Eu tenho, são 3 irmãos, homem. Um é farmacêutico, outro é juiz e outro dentista. E a senhora, então, nasceu aqui em São José? Sim. Né? E eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua infância pra gente. O bairro, a rua. Meu pai se formou em 1923 e veio para São José dos Campos. Então, aqui, ele foi morar com um cunhado dele, ainda solteiro, eles dois. E foi a primeira farmácia que surgiu, que hoje é onde é a farmácia São Paulo, né? E ali ele conheceu a minha mãe, que estava junto com meu tio, e logo depois se casaram. E quando chegou no fim do ano, de 1924, eu nasci aqui em São José. E aqui vivi sempre, fiz toda a minha vida aqui. Me casei aqui. E por que ele veio para São José, dona Dirce? Meu pai? Pelo seguinte, São José dos Campos era uma estância climatérica. E ele, formadinho de novo, ele tinha que procurar um lugar onde a farmácia fosse assim lucrativa, onde tivesse freguesia. E aqui em São José, a população daqui tinha mais doentes do que sãos, não é? Então, era a época da tuberculose, tanto que papai tratou e atendia, até os médicos vinham para cá, eram tuberculosos. O doutor Nelson Dávila,
o doutor Ivan de Souza Lopes, os dois foram compadres de papai, papai batizou os filhos desses médicos, né? E o doutor, lá na Praça Afonso Pena, onde nós morávamos, tinha também um juiz de direito aqui, famoso, muito conhecido, que vive até hoje, tem 96 anos, doutor Pedro Barbosa Pereira. E então a farmácia de papai era uma pessoa assim, muito sociável e tudo. Ele era o ponto de reunião dos políticos. E dessas pessoas todas, como você vê, que tem nome de rua hoje, como o Francisco Zé Longo, né? Monteiro Lobato estava sempre lá em casa, lá na farmácia, Paulo Setúbal. E eu sempre, mesmo menina, com 9, 10 anos, como vocês viram naquela foto, eu sempre gostei muito de política, talvez influência de meu pai. E por quê? Naquela ocasião, os bares, eles não se reuniam nos bares, porque a tuberculose era uma moléstia muito contagiosa. Então a pessoa fugia da moléstia. Nós tínhamos aqui em São José os sãos e os doentes completamente separados, porque era contagioso, que ninguém queria tomar uma cerveja ou uma água num bar. Então, esses políticos sadios ainda, eles se reuniam na farmácia do papai, eles chamavam que era botica. Naquela ocasião, a farmácia era botica, né? Boticário, botica. Então eles se reuniam lá e eu, menina, como vocês viram naquela fotografia, sempre gostando de política, eu pedi a meu pai, deixa eu ouvir a conversa de vocês. Isso eu deixo, desde que você fique bem quietinho. Por isso que vocês vão estranhar no meu depoimento, que eu, tão nova como naquela fotografia, mas conheço bem a cidade, a vida da cidade, porque o coração de São José pulsava lá na farmácia de meu pai. E eu, então, sempre acompanhei aquilo, gostei. E também vi até papai preparar os remédios, tanto que agora, sempre quis ser médica, mas nunca era possível, porque mulher, naquela ocasião, não saía para estudar. Para os homens, sim, mulher não. Então, eu vim me tornar terapeuta floral aos 70 anos de idade, que eu realizei meu sonho, né? Então, eu fiz aqui 8 cursos, fiz um curso também em Buenos Aires e tive meu consultório de terapia floral e me senti ali, parece que uma continuadora de papai. Sempre ouvia falar também em homeopatia, em remédio e tudo. Então, a minha paixão era remédio, política e educação, né? E assim eu fui. E você falou da minha infância. Minha infância foi uma delícia, porque naquela rua da farmácia que vocês viram, que era a Rua 15, que era a principal rua daqui, aquela Praça Afonso Pena, e ao lado era a rua, esqueci o nome daqui, Rubião Júnior. Rubião Júnior, isso, tá vendo como a minha memória de vez em quando dá umas falhadinhas. Na rua Rubião Júnior, não tinha carro, não tinha nada, né? Então ali nós formamos um time de futebol. Os meus vizinhos eram homens de lado a lado e tudo, e eu a única mulher que eu brincava no meio deles. Então a gente brincava de futebol. Então, como foi a minha infância? Só um pouquinho. Vamos parar só um pouquinho. Estão batendo. É que estão batendo. Era Estância Climatérica São José dos Campos. Era só São José dos Campos e Campos de Jordão para tratamento. Então tá, continua falando pra gente então da sua infância. Então formava um time de futebol. Nós formávamos um time de futebol e eu jogava no gol. E eu jogava com essa rapaziada toda. Era uma rapaziada, o Nene Campoy, que hoje é aviador, né, faleceu, e aqueles filhos dos médicos todos que nós tínhamos relacionamento, e eram meus vizinhos. Era até o Dr. Otton Maldos, o pai dele, também morava ali na Rua 15, meu vizinho, tinha 7 homens, filhos 7 homens. Paulo Becker, que hoje é nome de rua até, não é? Aqui tem a Avenida Paulo Becker, ele tinha 7 homens. E do outro meu lado, a dona Maria Luísa Medeiros, uma professora famosa aqui em São José dos Campos, também tinha 3 homens. E eu, no meio desses homens todos, eu tinha que jogar peão, bolinha de gude, né? Jogar figurinha de futebol, não brincava com boneca, né?
Mas nem por isso deixei de ser muito bem feminina. Gostava de vaidade, de dançar, de tudo. E a minha infância, então, foi assim, no meio dessa rapaziada toda. Talvez, eu acho que é por isso que eu, com a mesma naturalidade que eu estou conversando com você, eu converso com os rapazes, com homens. Para mim, é tudo igual. Falo com muita naturalidade, tanto com as mulheres como com os homens. E o que a senhora lembra de São José dos Campos nessa época? Quais eram as lojas onde a senhora ia? Olha, São José dos Campos tinha 10 mil habitantes só. Predominava aqui sanatórios e pensões de tuberculose. E alguns bares, o bar da Rua 15, e algumas lojas de tecido, poucas, do Said, a loja do Fuad Curi. Eram algumas lojas, mas todos eles ligados à tuberculose. Tinha alguém na família que era tuberculoso. E a freguesia de papai, eram muitos também fazendeiros. Tanto que naquela praça ali da Afonso Pena, onde tem a igreja de São Benedito, que foi erguida, foi levantada por escravos, né? Tanto que a igreja é de taipa. A parede tem mais ou menos 1,10 m, 1,15 m de espessura. E eles levantaram aquela igreja, os prédios, a igreja, a procissão de São Benedito aqui era a mais bonita que tinha, né? Porque lembravam os escravos. Então tinha umas paineiras enormes. E os fregueses do papai, que eram fazendeiros, que tinham então as suas casas mais distantes, que não queria ver os filhos muito misturados com a tuberculose, amarravam os animais naquelas árvores e lá iam na farmácia Salone. Então eu conheci toda essa gente. Monteiro Lobato tinha uma filha doente e todas as vezes que ele passava, e ela estava em tratamento aqui em São José, ele passava para dar uma prosinha com o papai. E assim eu conheci Monteiro Lobato e convivi com ele. Paulo Setúbal também, um grande escritor, né? Filho dele é o Olavo Setúbal. E o Paulo Setúbal escreveu Confiteor. Foi quando ele, foi por causa da filha doente, que ele se converteu ao catolicismo. E ele escreveu Confiteor aqui em São José dos Campos. E eu também conheci o Paulo Setúbal, né? E convivi. É um São José dos Campos muito bom, muito interessante. Um pessoal assim, inteligente, de gabarito, que era uma pena ser tuberculoso. Até que, com o advento da penicilina, mudou. Porque a tuberculose não era só tratada aonde tinha um clima bom. Que aqui, o clima bom aqui era o Campos do Jordão e São José dos Campos. Eles diziam que Campos do Jordão era tratamento de rico, porque tinha aqueles hotéis suntuosos aqui. E São José dos Campos não, é o Ezra, é depois o Vicentino Aranha, que nasceu comigo em 1924. Quando eu nasci, foi inaugurado o Vicentino Aranha, né? Depois as irmãs do Sanatório Maria Imaculada também, porque a irmã Dulce, que foi a fundadora do sanatório, que é Madre Teresa, o nome dela, depois de que ela recebeu o hábito, e ela também morava naquela praça onde nós morávamos. E ela era mocinha, tinha 17, 18 anos, tuberculosa, e papai, então, ia aplicar a injeção nela todas as noites. Ela tomava as injeções, né, os antibióticos, tudo. Depois ela curou-se e ela fundou o Sanatório Maria Imaculada. E as pequenas missionárias Maria Imaculada apareceu com ela. E essas pensões, dona Dirce, como é que eram essas pensões? A senhora lembra? Que eram em que sentido, você quer dizer? Quem ficava nessas pensões? Elas tinha bastante gente que ficava nessas pensões? Porque ia para pensão quem não tinha vaga no sanatório, é isso? E os outros, como o doutor Dória, doutor Ivan de Souza Lopes, doutor Rosenberg, todos esses médicos foram doentes, né? Doutor Dória, né? E eles, então, tinham casas, mansões. O doutor Nelson Dow tinha uma mansão, onde hoje é o Cine... Esse Cine da Praça Afonso Pena. Não é para todos ali, é? Não, é. Eu não me lembro bem se era o para todos. E era a casa dele.
uma casa muito bonita, ele cheio de filhos, uma porção de filhos. Daí o Dr. Faustino Dávila, que foi o filho dele, que trabalhou muito nos sanatórios e tudo, ele tinha essas casas bonitas. Então, você tinha as duas coisas aqui em São José. Os pobres que ficavam nos sanatórios do Estado, de tudo, como foi, por exemplo, o sanatório Adhemar de Barros, que surgiu aqui em São José, o Ezra, que era o sanatório dos judeus, onde hoje é o Parque Santos Dumont, então, e depois o Vicentino Aranha. Então, quem podia, ficava nesses sanatórios. Quem não podia, os bem ricos, em mansões. E os pobres ficavam nas pensões, pensão mudar, tudo. A Rua Vilaça era inteirinha de pensão para tuberculosos, né? Depois, o Dr. Rui Dória fundou o Sanatório Rui Dória lá. Ele foi Dória. E ele foi um pioneiro. Né? E foi quando ele estudou bem a tuberculose. O tuberculoso sarava também com uma operação das costelas que comprimiam o pulmão. Tanto que a esposa dele, casou-se com a esposa dele, foi um fruto do tratamento dele. Ele tratou a Thelma, mocinha, linda, maravilhosa lá. E se a pessoa ficasse grávida, tá? Ou tirasse algumas costelas, por que a gravidez? A costela comprimia o pulmão, né? E a gravidez servia de fazer uma força contrária. Então, o Dr. Rui Dória era tão encantado pela profissão dele que casou-se com a Thelma, ainda doente do pulmão. E assim ela se curou com o processo dele. E ele, então, os filhos nasciam imediatamente ia na mão de babá, porque era uma moléstia contagiosa, até que a Thelma se curou. E os filhos dele são saudáveis, bons e tudo, né? Eu acho que a Thelma vive até hoje. E a escola, voltando um pouquinho para a sua história, quando é que a senhora foi, como é que era a escola quando a senhora começou a estudar? Bom, quando eu comecei a estudar, ali é onde é museu ali, né? Não, museu não, é centro cultural ali, né? Do lado. Foi Câmara Municipal e agora é Centro Cultural, mas sempre foi a Câmara. E vejam aquelas fotografias do álbum que eu dei para vocês, que na época, 1924, 1930, já era aquela. Tanto é que aquele relógio, ele foi acertado, vinha uma pessoa da França para acertar aquele relógio. E toda a cidade se guiava pelo relógio da Câmara Municipal, que era então, João Cursino fundou a Escola Normal João Cursino, Escola Normal Livre João Cursino, foi onde eu estudei, que depois se transformou no Instituto de Educação João Cursino. Então, o que aconteceu? Eu fiz o ginásio, não, João Cursino, fiz escola normal, fui da segunda turma da Escola Normal Livre João Cursino. E depois, então, quando eu me formei, recebi cadeira-prêmio como professora, e daí eu me casei, eu já era diretora do Instituto de Educação João Cursino. Então, naquele João Cursino eu fui tudo. Fui professora, fui coordenadora, fui diretora do Instituto João Cursino, até me casar. Me casei com 20 anos e fui para São Paulo. Mas depois de 2 anos casado, 2, 3 anos casado, eu queria voltar para São José. Então eu prestei o concurso de educação e voltei para São José como professora de educação. Então, de João Cursino como aluna e professora, eu tenho 45 anos de João Cursino. E como professora, diretora, etc., 35 de João Cursino. Quer dizer que a minha vida era ligada lá. Vocês viram como eu sou conservadora? E é por isso que eu digo que eu sou patrimônio histórico. Daqui a pouco vai ter uma estátua lá e eu me vou e eu continuo. Porque... Mas e como é que era o comércio, dona Dirce? O comércio? Como é nessa época? Então, por exemplo, onde a senhora comprava os seus cadernos, os seus livros? Então, o comércio todo era na Rua 15 de Novembro, que daí já tinha uma livraria lá, porque o comércio foi surgindo de acordo com a população. Antes era sanatório, pensão e tudo e farmácia, né? Ligado. Então era tudo ligado a isso. Tudo ligado essa coisa a da isso. Tuberculose. E bar que precisava ter, pelo menos as pessoas sadias se reuniam também no bar.
não é? E onde tinha aqui o teatro, onde hoje é prefeitura, na Rua 15 de Novembro, era o cinema mudo. Então tinha um fulano que tocava piano lá, isso eu me lembro, eu era menina, né? E era bonito aquele cinema. Era um teatro que no carnaval era lá. Mas engraçado, que as pessoas sãs não se misturavam com os tuberculosos. Então a gente tinha lá tinha um lugar reservado, né? Ali, e assistia o carnaval os lá. Os tuberculosos também iam brincar carnaval? Não, eles brincavam. O doutor Dória tinha tanta pena dos tuberculosos de não ter carnaval, que ele fazia no carnavalzinho dele lá no sanatório Rui Dória. Mas é que o doente só podia brincar até 10 horas da noite, porque tinha que dormir cedo, fazer repouso, aquela coisa toda. Então o comércio, depois foi surgindo as primeiras casas de tecido, tudo. Mas o comércio todo se reunia na Rua 15, na Rua 7 de Setembro e ali na Praça da Matriz. Ali que era o comércio. Só que essas 3 ruas. Depois foi surgindo, né, nas outras ruas também. Mas o comércio se centralizava ali. Depois São José deixou de ser estância climatérica. Veio a vinda do ITA aqui, da escola, daí passou a ser uma escola onde os americanos vindo, todos os professores eram contratados pelo ITA, né, pagos em dólar, foi modificando. Foram surgindo as primeiras escolas, foi surgindo a faculdade, né? Daí São José tornou-se assim uma cidade universitária, até que foi fundada a primeira faculdade, que era a Faculdade de Direito, tudo ali na Praça Cândido Castrejón. E eu acompanhei e vi a evolução de São José dos Campos desde 1924. Até agora, né? Aí deixou de ser estância climatérica. Mas nesse período que tinha essa divisão entre as pessoas doentes e as pessoas sadias, no comércio isso fazia diferença, dona Dulce? Quer dizer, tinha lojas em que só os tuberculosos... Não. Eles entravam, compravam e iam embora, né? Mas daí já começou, quando eu disse para você que deixou de ser estância climatérica, daí apareceu a penicilina. Daí a tuberculose já era tratada com a penicilina. A pessoa já não era mais condenada à morte como era antigamente. Porque quem passava por São José de trem, pela estrada férrea, que era a única comunicação que tinha, punha o lenço no nariz para não respirar aquele ar contaminado, né? Como se fosse, né? Então, o que aconteceu? Com o advento da penicilina, daí a tuberculose não se tratava mais com clima só. Se tratava, já começava a se tratar em São Paulo, Tremembé, Taubaté. Então São José foi deixando de ser uma estância climatérica, foi se transformando depois em uma cidade universitária, né? E essas pessoas todas chegavam aqui de trem? Chegavam de trem. Era melhor, o expressinho, levava 5 horas de São Paulo até aqui. Então, o expresso era conhecido, né? Porque as estradas eram de terra, muito ruins, de buraco. Então, era trem ou de carro, né? Mas não tinha Dutra. Era estrada velha Rio-São Paulo, que funcionava. Estrada essa toda sinuosa, que passa São José, Jicareí, São José, Caçapava, Taubaté, Pinda, né? Toda sinuosa, que por sinal é uma estrada linda, né? Paisagens maravilhosas, né? E foi assim. Quer dizer que os comerciantes não deixavam de vender para quem era tuberculoso. Não, senão igual. eles iam ficar na miséria, né? Mundo, né? Porque o tuberculoso que mais comprava. Mas já foi uma época, assim, 24, eu tenho a impressão que 34 já não se tratava mais a tuberculose só com o clima. Porque antes era clima, vasectomia, aquela operação do pulmão que se tirava o ar do pulmão, tudo, né? A água do pulmão. Daí não houve mais isso, né? Então, ou punham nos sanatórios, cujas pessoas não se misturavam com os outros, ou ia para Campos de Jordão, que era um lugar melhor, ou cujo clima era melhor que São José dos Campos. Não é melhor que São José dos Campos, hospitais eram melhores, eles tinham mais dinheiro.
que São José dos Campos. E São José dos Campos passou a ser uma cidade de estudantes. Foi quando eu comecei a estudar, 10, 11 anos, não tinha quase tuberculose aqui, não. Já estava diminuindo bastante. Com 15 anos, na minha mocidade, já não tinha quase tuberculose, né? Ou então eram tuberculoses curados, que depois se fixaram na cidade, como foi o Dr. Altino Bodezan, que escreveu o livro dele, conta bem essa história. Se fixou a São José por amor, né? E todos eles, o Dr. Nelson Dávila, que o filho, o Nelsinho Dávila, ficou, Faustino Dávila ficou em São José, os outros, o Dr. Ivan de Souza Lopes criou os filhos dele aqui em São José. Daí já era uma nova geração, já eram filhos de tuberculose, ex-tuberculose. Então, e a sua juventude, dona Dirce? Como é que foi a sua juventude? Ah, mas foi linda. Olha, tinha baile? A senhora ia no baile? Nossa Senhora, fui rainha de estudante, desfilei, eram carros alegóricos, e os carros alegóricos eram puxados pelos moços, pela mocidade de São José, sabe? Era em cima de uma, não é bem caminhão, era uma, sei lá, como se fosse um caminhão sem aquele lado lateral. E tinha uma pessoa aqui em São José que se chama Silvio Galixo, era um artista, tanto que ele que fez o jardim também lá da Praça Afonso Pena. E ele, então, fazia o carnaval de rua de São José. E eu me lembro que, com 12 anos, eu desfilei, o meu carro alegórico era uma lua, e eu em cima da lua. E era 12, 13 anos. E era puxado pelos rapazes de São José, todos bem vestidos e tudo. E era o carnaval com lança-perfume, com confete, com serpentina, tudo, né? E eu cresci lá, no meio deles, sabendo se defender. Eu não sei se vocês repararam, agora ainda não, mas não se dá beijinho aqui em São José. Um beijinho de cada lado no rosto, não. E daí? E se fosse tuberculose? E nem a mão. Então, papai já ensinava, não se cumprimenta dando a mão, mas com uma leve flexão da cabeça, não se dá beijinho. Olá, como vai? E tudo, né? O beijinho foi aparecendo depois. O aperto de mão foi aparecendo depois. Então, o doutor Rui Dória dizia muito bem, São José dos Campos era uma cidade fria em relacionamento, entende? O pessoal se queixava, que isso não tem, mas é lógico que o fio. Entre duas grandes capitais, Rio de Janeiro e São Paulo. Ninguém precisava ter o comércio daqui, ia para São Paulo para fazer compra, ou Rio de Janeiro. Então, nós íamos entre duas grandes capitais, a gente fazia compra lá, em São Paulo. E com isso, era uma cidade pequena, São José dos Campos, com as características de uma capital, de uma cidade grande, porque tinha de tudo, né? E assim foi indo. Hoje tem 700 mil habitantes ou mais. E nota que cresceu demais, cresceu muito, 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 né? Mas que época que a senhora que se fazia compras em São Paulo ou no Rio? Quando a senhora era jovem? Eu era pobre, então não fazia compra em São Paulo. Eu fazia compra aqui. Nós encomendávamos para o FUAD ou para o SAID as roupas. E ele trazia, mas era assim, mamãe comprava peça de roupa. Essa mesma roupa, ela fazia vestido para mim, fazia camisa para os meus irmãos, entende? Se vestia tudo igual. Mas então eram peças de roupa. Isso no meu tempo de menina, mas menina mesmo, de 7, 8 anos. Depois mocinha já era diferente, né? Então, e como é que era? Tinha uma casa aqui, a Casa Diamante, era famosa. Casa Diamante só tinha importados e tinha a louça que você quisesse, o presente que você quisesse dar. Tinha. A casa tinha quase um quarteirão de tamanho, né? A senhora lembra bem dessa Casa Diamante? Muito, muito. Conta pra gente como era essa Casa Diamante. A Casa Diamante era em frente lá à praça. A praça, não é Afonso Pena, é a praça que eles chamavam Praça da Preguiça. Cônego Lima ali, né? É aquela praça. Aquela com umas árvores grandes, a Praça da Preguiça, porque tinha uma preguiça naquelas árvores, eram muitas seringueiras e tudo. E olha, a Casa Diamante era um verdadeiro shopping de moda, porque tinha tudo. Tinha louça importada, tanto que o meu colar de noivado era de cristal tcheco,
Não que meu marido fosse rico. E ele, como noivo, ele gastou o ordenado dele inteirinho nesse colar que eu tenho até hoje, né? Então, veio da Tcheco. E era lá em um colar, mas era legítimo mesmo, era uma maravilha o colar. E ele comprou na Casa Diamante. Ele comprou na Casa Diamante. Quem queria alguma coisa boa, fina, era na Casa Diamante que se comprava. Vocês vendiam de tudo, dona Dirce? De tudo assim, tipo armarinho, presente, tudo, né? Não tinha, como eu disse, shopping, mas não tinha farmácia, não tinha bar, essa parte ligada à alimentação. Não. Ah, tinha tudo que você possa imaginar tinha. Tinha, né, liquidificador, fogão, tudo. A casa era maravilhosa. Ela era mais de um andar ou ela era térrea? Não, tudo era térreo. Tudo térreo. Só tinha aqui um de mais de um andar, é o Hotel Santa Helena. Ficou muito tempo Hotel Santa Helena, Hotel Rio Branco, era um sobrado. Mais de um andar, mas era sobrado. Então, esses tinham mais de um andar. E como é que era a Casa Diamante? Tinha vendedores? Ou... Eram os filhos dele, que é o Guedes Diamante, que viveu até pouco tempo, o Eibe Diamante, e o Marcos Diamante, que é um grande político, foi deputado, tudo, Marcos Diamante. Eram 3 diamantes e mais uma moça, eram 4. E eles que atendiam, mas depois eles foram melhorando, tiveram seus empregados e tudo, mas eles é que atendiam pessoalmente, sabe? E depois era uma casa muito bonita, uma casa grande ali, você vê o que é ali. Tem uma casa de esquina, nossa, foi tanta coisa aquela casa Tinha uma vitrine grande? Tinha, linda vitrine. Eles enfeitavam essa tudo, vitrine? Era uma maravilha, sabe? Era um segundo mapping. Você quer saber como é que é a Casa Diamante? Não era shopping, mas era um mapping de São José. Muito bonita, linda. Artigo de primeiríssima qualidade. A gente não precisava sair daqui para comprar coisa boa. O que você comprava lá era de qualidade. Tinha muita gente rica daí aqui, né? Aqui em São José. Das pessoas que ainda continuavam precisando um pouquinho do clima. Não que o clima fosse a única forma de tratamento, mas pelo menos é alguma coisa que era uma continuação do tratamento que se fazia antes, né? Depois foi Santa Casa, o papai foi mesário da Santa Casa, um dos fundadores da Santa Casa, um dos fundadores da Associação Comercial Joseense. Quer dizer que o papai era uma pessoa assim, muito atuante, atuava em todas as áreas. Acho que é por isso que eu sou tão ciricutico, porque eu gosto de tudo um pouquinho, né? Mas eu cresci nesse meio. Então, E o transporte, dona Dirce? Como é que fazia para ir de São José para Taubaté? Expressinho primeiro, expresso, estrada de ferro central do Brasil. Sempre de trem? Mas mesmo aqui depois foram aparecendo os ônibus, né? E o ônibus para Caraguatatuba. Eu cheguei a ir para Caraguatatuba com 2 anos de idade, a pé. Nós íamos de ônibus até Paraibuna. Chegava lá às 5 horas da madrugada. Às 5 horas da madrugada começava a caminhada, porque eles estavam abrindo. Só que não era esse trajeto agora. Era o Morro do Benfica. Chegava-se mais depresso. Mas saía de lá às 5 horas da madrugada e chegava em Caraguatatuba às 10 horas da noite. Meu irmão, que era pequenininho, reunia as famílias de São José dos Campos e ia. Era um passeio? Não, ficava lá um mês. Fazia temporada já. Eu fui da primeira temporada. A minha casa em Caraguatatuba tem mais de 70 anos. Depois o papai foi fundador dos bancos lá, Caraguatatuba, São Sebastião, Ilhabela, Ubatuba, né? Depois, quando se aposentou da farmácia, ele foi para lá e fez assim. Mas nós íamos, se chamava Jardineira. Era aquele ônibus aberto. Você entrava, depois tinha uma trave para as pessoas não caírem, e depois nós íamos a pé. As crianças iam no lombo de um animal, eram cestos de vime. Meu irmão, por exemplo, ia no cesto de vime. E eu passava lá no ombro dos engenheiros, dos trabalhadores de lá da estrada, famílias de São José, reunia 10, 15 famílias, descia a família inteirinha, ia para Caraguatatuba e lá ficava um mês. E esse transporte, por exemplo, esses animais, eram contratados? Eram contratados fazia sempre pelos engenheiros lá da estrada. Tanto que foi engraçado. Quem abriu a estrada foi o engenheiro João Fonseca, aonde eu moro.
Só que, muita coincidência, eu moro na Engenheiro João Fonseca, aqui, 123. E lá em Caraguatatuba, minha rua é Engenheiro João Fonseca, 124. Ele era o engenheiro que abriu a estrada, muito amigo do meu pai, né? Um dia, o papai ia com a maletinha dele de farmacêutico, porque lá não tinha farmácia, e fazia filas, não só para o papai ceder o remédio, como o papai também dava as receitinhas dele, porque não tinha médico, não tinha farmacêutico, não tinha ninguém. E um dia o engenheiro João Fonseca chegou em casa com o queixo caído, sabe? Caiu, saiu, deslocou o queixo. E ele dizendo, Salone, o que eu faço? Não tinha nem falado direito, nem comer, nem nada. O papai disse, isso é fácil, senta aí. Em 10 minutos ele encaixou, porque aqui é só articulação encaixando, mas tem que saber bem a anatomia, senão se encaixa errado. Nossa Senhora, esse engenheiro foi eternamente grato, papai. Tanto que o papai batalhou para que a rua lá em Caraguatatuba fosse Rua Engenheiro João Fonseca. Então, e nessa época a senhora tinha quantos anos, mais ou menos, que descia? Desde 2 anos de idade. Até né? que data que a senhora tem essa lembrança de estar fazendo esse de percurso descer a com o pé? animal, depois, quando eles inauguraram a estrada, levou uns 3, 4 anos, inauguraram a estrada, né? Daí nós já fazíamos de jardineira, né? Jardineira, Chico Garganta, o nome do dono da empresa. E ia todo mundo de jardineira para Caraguatatuba. E essa jardineira circulava em outras cidades do Vale? Não. Só de São José, Caraguatatuba. Era uma empresa dele, que depois ele começou a explorar mais o litoral, né? Então, mas se a senhora estivesse aqui em São José, Tá. para ir para Taubaté, Não, daí tinha ônibus. Daí tinha ônibus. Tinha, mas não era Dutra. Não. Era a Estrada Velha Rio-São Paulo. Era a estrada que existe até hoje. Tanto que quando você vai no supermercado Vila Ema, ela é a antiga Estrada Velha Rio-São Paulo. Você viu que aquela rua da Vila Ema tem um número alto, né? 2, 3 mil, porque começava aqui em São José, terminava em Jiqueri. E o que tinha ao longo dessa estrada entre São José e Taubaté, dona Dirce? Tinha algum comércio São na José estrada? Taubaté? Assim, né? Porque passava mais fazendas, muitas fazendas, viu? Fazenda atrás do outro, né? O comércio começaram depois com as fábricas, O ônibus né? não parava? Taubaté era para tecelagem, não daqui a Taubaté parava. Depois começou Pinda, Aparecida, daí eles iam parando nessas cidades, né? mas tinha uma padaria no meio da estrada, alguma coisa assim, não? Sempre tem um Sempre barzinho. Um barzinho é uma coisa que sempre tem, né? Tem aquele barzinho de estrada, mas tinha um barzinho onde você tomava Mas seu não tinha, café. assim, algum comércio que todo mundo parava lá para... Tinha essas paradas de ônibus, como tem hoje nas rodoviárias. Só que era uma maneira simples, casa simples e tudo. Mas depois São José expandiu muito depressa, sabe? Foi rápido. Quando ele deixou de ser estância climatérica, foi crescendo as estradas também, e o Vale do Paraíba se tornou grande polo comercial, não é mesmo? Taubaté, com as fábricas de tecido, que tem até hoje, fábrica de tecido, foi uma maravilha. Depois começaram a surgir as fábricas. Aqui, por exemplo, a fábrica de telhas Paulo Becker, né? Foi surgindo. Tecelagem Paraíba, é antiga. Meu marido trabalhou 40 anos na Tecelagem Paraíba. Uma estrada, era uma fábrica bem antiga de tecelagem. E hoje aquela maravilha que é o Centro Cultural de São José dos Campos, né? Não sei quantos alqueires tem. A propriedade do Dr. Clemente e até Jacareí, foi de onde surgiu a Urbanova, toda a Urbanova surgiu, era a terra dele. E até Eugênio de Melo, de ponta a ponta, tudo terra dele. Ele que deu aquela avenida, Olívio Gomes, né? Porque partia as terras dele, partia a cidade. Então daí ele deu para a prefeitura ali, aquela rua. Do mesmo jeito que meu pai deu ali para a estrada Rio Santos, surgiu ali. Naquela estrada Rio Santo, era terra do papai, de um lado, e era dos
a família de Paraibuna do outro lado. Então eles se uniram, papai deu uma parte, Nicanor Miranda. Papai deu uma metade e ele deu outra metade e ali eles abriram a Rio Santos. Começou a estrada ligando o litoral, né? E a senhora lembra quando da construção da Dutra, por exemplo? Ah, eu me lembro como se fosse hoje, que tivesse acontecido agora. Me lembro. Não era assim, eu não era assim uma parte atuante lá, mas eu me lembro de ter passado, né? Quando meus gêmeos nasceram, eu fui para São Paulo de ônibus, também levava muitas horas, mais de 4 horas. Fui para São Paulo, fui prestar meu concurso lá. Eu casei, fui para lá, minha primeira filha morou lá, tudo me lembro da Dutra, mas já estava bem adiantada a Dutra, né? Já estava, né? Aos poucos foi melhorando. Era uma pista, depois duas pistas. Gravando. Eu queria voltar, dona Dice, eu queria que a senhora descrevesse como era a farmácia Salone pra gente. Como é que era por dentro? Era uma graça, até que ainda eles conservam mais ou menos a arquitetura da farmácia. Só que tinha remédio em quantidade, né? E é interessante, o móvel era diferente, eu mostrei até para ela, tem naquele álbum de São José, sabe, que eu tenho, tinha a farmácia Salone por dentro, para você ver como é que era. Era aquele mobiliário que ia até o teto, já com prateleira, assim, para todos os remédios. E o laboratório era enorme, porque se usava muito, o médico receitava, formulava e se fazia o remédio lá no laboratório, né? Acho que é por isso que até hoje eu sei fazer remédio e tenho mania de fazer floral para todos os meus filhos, netos e tudo, porque eu cresci nesse meio, né? Vendo, e também Nossa Senhora Arnica, como eu conheço a arnica desde pequenininha, machucava, põe arnica, põe arnica, arnica tem mais de 1000 anos, o remédio, né? Então, e papai tinha um dicionário homeopático, aquele dicionário eu sabia de cor salteado, sabe? Até hoje eu tenho o dicionário homeopático na farmácia. Quer dizer, tinha os remédios, mas não eram tantos laboratórios como são os de hoje, né? E de onde vinham esses remédios? São Paulo e São Rio. Paulo. Um pouco de São Como Paulo. o seu pai, ele ia, comprava e alguém Não, vender? ele passava o vendedor, né? De farmácia em farmácia, de cidade em cidade, visitando todos eles. E tomava nota dos pedidos. Depois os pedidos vinham de ônibus, perua, tudo, né? Tomava nota e vinha tudo, né? Porque a farmácia do papai era uma farmácia surtida, tinha de tudo, de tudo, de tudo. E o papai, quando ia para Caraguatatuba, levava uma maletinha cheia de remédio e servia a população pobre lá. E por que o papai tinha tantos fregueses? O papai era demais de caridoso. Ele dava consulta, como ele não era médico, não era cobrado nada, né? Daí o remedinho, que era uma coisinha mínima, insignificante, e se a pessoa era muito pobre, o papai dava o dinheiro para a condução, para ir voltar. Quem não ia lá, né? Fazia fila mesmo para ir lá. Me lembro que era no tempo da Shirley Temple, eu acho que vocês conheceram a notícia. Então tinha uma senhora grávida que foi consultar meu pai, e o papai foi muito bom para ela, deu remédio e tudo. Olha, seu Salone, este filho que está aqui na minha barriga há de se chamar Salone. Eu disse, papai, o senhor está bem arrumado, hein? Há de se chamar Salone, porque o nome Salone é um nome inventado, sabe? Quando meu avô veio da Itália, ele veio no navio e ele gostava de um vinhozinho, né? E não se usava passaporte, nada, né? Então perguntaram para ele, como é seu nome? Ele disse Constantino Scaglione, porque Scaglione existe lá na Europa. Tanto que há pouco tempo, quando morreu um Scaglione, os parentes do papai disseram lá, Salone, vai lá na embaixada, porque o Scaglione que morreu deixou uma vila inteirinha, sabe? E um título de nobreza. E o único que tem Scaglione aqui no Brasil é você. Você vai herdar tudo isso, você vai ficar rico. O papai disse, não, eu não vou lá. Porque meu pai contava
que ele deixou na Europa, deixou os cardeais, né? Uns que eram cardeais lá, eram de religião, tudo, e deixou também um e outro irmão era mafioso. Com certeza, quem deixou essa vila deve ser um mafioso. E eu não vou lá. Eles me pegam e eu não volto mais para o Brasil. Entendeu? Quer dizer, eles não entenderam então, o sobrenome. Nós não somos Saloni, Tá. somos Scaglione. Mas o homem, então, lá no navio, tomou na Constantino Saloni. Então, meu avô disse, não, é isso mesmo, é isso mesmo. Eu disse, mas por que o vovô foi fazer isso? Ele disse, ele saiu da Itália, que ele estava enjoado da Itália e que ia aqui no Brasil nascer de novo. Então, ele nasceu até com o nome. Então, se tiver um Saloni por aí, onde for, seja criminoso, seja um grande homem, é da minha família, porque foi inventado pelo meu avô. E quando é que seu avô veio aqui, chegou aqui no Brasil, a senhora sabe? Espera um pouquinho. Ele veio, meu pai não tinha nascido. Se meu pai tivesse vivo, meu pai estaria com mais de 90 anos. Quer dizer que meu avô veio, agora você precisa fazer o cálculo, há 90 anos atrás. Nós estamos no ano 2003, se você quiser põe 100 anos, então você já viu. Que ano ele veio? 1900, mais ou menos. Então, meu pai nasceu no último ano do 1899, mas não é o primeiro filho, é o segundo. Então, foi mais ou menos por volta de 1885, por aí. E para Taubaté? Hein? E para Taubaté ele foi? Foi primeiro Bragança, ficou pouquinho tempo lá, e depois foi para Taubaté. Taubaté tinha uma colônia italiana grande, né? Foi italiano lá. E a minha avó era piemontesa, mas ele era um boêmio. E ela era uma grande professora no Piemonte. Ela falava francês correntemente, italiano correntemente, mas caiu nas mãos de um boêmio, né, coitado, não pôde fazer muita coisa, não. E como é que as pessoas pagavam o seu pai na farmácia? Anualmente. Anualmente. Parece uma piada, né? Era assim, no tempo da caderneta. Saloni, tome nota. E papai tomava nota na caderneta. Tanto o freguês confiava em papai, como o papai confiava no freguês. Então era, por exemplo, um freguês do papai, me lembro muito, o seu Paulo Becker, pagava por ano. Porque quando saía, ele vendia aquelas telhas Paulo Becker, que foram famosas, ele vinha e pagava a conta do ano todo. Outros, menos abastados, assim, pagava de cada 6 meses, de cada 2 meses, mas tudo na base da caderneta. Porque do mesmo jeito que papai fiava para ser pago um ano, os outros também fiavam nas lojas de tecido, tudo a mamãe mandava tomar nota. Quando o dinheiro entrava, se pagava. Mas isso não durou muito tempo, né? Quando eu era menina, 10, 12 anos, eu acho que já não se pagava mais a conta anualmente. E a farmácia vendia outras coisas além de remédios? Não. Só remédios? Remédio. Só remédio. Mas as farmácias E ele não dava geral... conta. Tanto remédio, não. Nada de shampoo, sabonete, essas coisas ainda não. Depois é que começou, né? Hoje lá não precisa tanto do farmacêutico, hoje precisa de um balconista. Quando que começou, dona Dirce? Quando que mudou isso? A farmácia deixou de vender só remédio? Eu acho que quando eu me casei, já vendia sabonete, shampoo, um pouquinho. Aquelas marcas bem conhecidas, Nivea, né? Um pouquinho. Talco Johnson, né? Johnson. Eu tinha 20 anos, faz as contas isso aí, 78, 79, menos 20. E ele não vendia para os sanatórios? Não. Ele era o doente, cada doente tinha a sua conta. Só quando era da diretoria, alguém que eles precisavam lá, e vendia para o sanatório. Lá do sanatório, essa foi um grande amigo do meu pai, né? Tudo lá. E alguém ficava devendo para o seu pai? A senhora lembra se alguém ficou devendo? Não havia calote. Não havia. Não havia calote de jeito nenhum. Pois olha, se você conhece, o seu Saul Vieira, que é um grande comerciante aqui, não sei se vocês conhecem, a loja Save, ele veio para São José, tuberculoso, numa carrocinha ele vendia santinho.
Ele vendia. Podia fazer outra coisa, né? Então, retoma para contar a história do... Então, ele se curou completamente. Depois teve aquela cadeia de lojas, de móveis, Savilar 1, Savilar 2, Savilar 3, tudo, né? E tinha um outro também, o seu Posidônio Freitas. E hoje o seu Saul Vieira tem nome lá tem lá Centro Empresarial Saul Vieira, né? E tinha um outro que era o Posidônio Freitas, né? O Posidônio Freitas veio doente para cá, ele nunca mais se esqueceu disso. E ele estava precisando de alguém que conhecesse, que para ele comprar fiado, que eles diziam em outras lojas, né? E o papai, então, endossou lá um cheque dele, tudo. E deu uma carta de apresentação, nem conhecia o Posidônio, era freguês da farmácia. O Posidônio foi tão grato para o papai, ele guardava aquela carta no bolso. Quando encontrava com alguém, mostrava a carta de papai e disse: esse foi um grande amigo, porque nem me conheceu e já fez uma carta de apresentação. E o Posidônio depois também criou um império aqui, imobiliárias e tudo, né? E assim foram diversos fregueses de papai, o Paulo Becker. Paulo Becker não me lembro de ter gente doente de pulmão, não. Ele acho que já veio para cá para fazer a fábrica, né? Tinha fazenda e depois foi a fábrica de telhas, famosa, né? Por exemplo, a alimentação da sua casa, onde a sua mãe comprava, a senhora lembra? Mercado. No mercado. Sempre Daqui mercado. de São José. De São José. Porque aqui tinha muita agricultura, né? Que eles vendiam lá para o mercado. É lógico, com todo cuidado, lavava bem, mas o agricultor, o que tinha fazenda, não tinha contaminação nenhuma, não era doente, não. Doente é o consumidor, mas o agricultor não, tanto que você não podia botar a mão nas verduras nem nas frutas, né? Não, ninguém queria que pusesse, né? Quer dizer que São José já nasceu civilizado. Não, por civilização é porque pela contaminação não podia, né? Quando o produto estava em exposição no mercado, ninguém podia encostar, é isso? Não, ninguém podia a mão. Punha a mão, contaminava a fruta. Né? Então só escolhia, apontava. Apontava, a pessoa vendia e tudo e pronto. Isso no tempo da restância climatérica. Logo depois mudou. Aí não tinha nada. Então, e voltando para a juventude, então, a gente estava falando, a senhora falou do carnaval, mas eu quero saber fora do carnaval. Tinha baile? Onde namorava? Tinha baile, namorava. Eu namorava na porta de casa, na porta né? De casa. Ou então naquele jardim lá em frente, na Praça Afonso Pena. E os bailes eram aonde? Tinha clube? Os bailes tinha já a Associação Esportiva São José, é antiga aqui. A gente dançava na associação. As mães ficavam em cima no camarote e os filhos embaixo dançando. E assim foi. Assim tive meus namorados e tudo lá. A senhora namorou bastante, dona Dirce? Nossa, eu fui tão namoradeira, mas ai, se a pessoa tocasse em mim. Eu era namoradeira, mas brava. E como viu? que namorava, então? Como é que era? Só de ficar olhando? Ah, não, mas é flerte, meu amor. Na Rua 15 ficava, os homens em pé, todos assim, do lado. E a mulher subia a rua até o fim e voltava. Aí a gente subia e voltava depressa para ver o mesmo fã, né? E assim era, com um olhar, aí gostoso, ia devagarinho. Depois você namorava, pegava na mão e tudo, não tinha nada disso, de garra, não. E onde a senhora conheceu o seu marido, dona Dirce? Ah, meu marido conheci na Grande Guerra, né? Foi a minha casa, mas isso consta aí, é tudo. Quando a minha casa em Caraguatatuba foi convocada, foi para que os oficiais ficassem lá. Então, como nós tínhamos um primo general, cuja esposa era prima do meu marido, foi assim. Papai disse, bom, eu empresto, porque estava em defesa do litoral, né? E eu empresto minha casa, mas com uma condição. Em julho, a minha família não vai deixar de fazer a temporada em Caraguatatuba.
Minha família vai. Mistura com a sua, nós somos até meio parentes. E eu conheci a família do Paulo inteirinha, menos o Paulo. E eu era muito alegre, tudo. Eles diziam, olha, o Paulo precisava conhecer você. Puxa, você parece que nasceu pro Paulo. Nunca vi que almas gêmeas, isso, aquilo, né? Aí terminou a guerra, tudo. Não, não tinha terminado. Ele foi convocado como expedicionário. Eu fui para São Paulo para conhecer. Eu já conhecia a família toda. Fui passar um tempo em São Paulo, menos o Paulo que eu conhecia. Quando eu chego lá, o Paulo estava na estação esperando o expressinho, ele com a irmã, que eu já conhecia, com o irmão que eu já conhecia, esperando eu chegar para levar para casa dele, né? Mas foi assim, à primeira vista. Eu fui descendo as escadas do expressinho, olhei, vi e gostei. Primeira vista. E eu estava namorando um rapaz, cujo nome não vou citar, porque senão a família dele não vai gostar. Então, e eu ia ficar noiva. Eu ia para São Paulo, ia me encontrar com ele, depois na volta nós íamos ficar noivos. Mas eu gostei tanto do Paulo, e eu sou tão sincera, tão franca, de lá mesmo eu telefonei. Fulano, eu não vi a morte lá. E eu com ele sozinho lá. Quando foi meia-noite, imagine você, doutor Clemente larga aquela festa, a família dele chegou com 1 litro de leite e 3 copos. Um para mim, outro para o Paulo, outro para ele. E assim nós fizemos um brinde para o Paulo, né? Entrada do ano, tudo lá com leite. Nunca mais eu me esqueci disso. Foi a maior demonstração de carinho que eu já vi na minha vida. Largar aquela família fabulosa, rica e tudo, para ir lá para dar assistência a um funcionário dele, né? Foi muito lindo, lindo mesmo. E sobre os seus filhos, dona Dirce? Quantos filhos a senhora tem? Eu tenho 4 filhos. Um está morando nos Estados Unidos, engenheiro formado na ITEP. Esse é o gêmeo com a segunda, né? Que também ela agora está trabalhando junto com o meu genro, que tem uma lavanderia industrial. E ele, então, agora está aposentada, mas ela sempre foi professora de arte, educação artística, fez a FAAP. O meu último filho também é artista, fez FAAP, tudo, foi professor da Univap ano passado. E a minha mais velha, que é orientadora do Bilaquinho, muitos anos, aposentada e continuou no Bilaquinho, e agora é coordenadora da Faculdade Maria Augusta, a parte de pedagogia em Jiqueri. Esses meus 4 filhos. E quando eles eram pequenos, onde a senhora comprava, por exemplo, brinquedo para eles, aqui em São José? Aqui em São José, em São Paulo, que eu já tinha Mas a senhora lembra da loja que a senhora comprava? Tinha uma loja assim, aqui, que era a sua preferência, quando eles eram crianças? A loja, o Diamante, eu comprava sempre. Ainda tinha Diamante? Porque eu preferia dar um presente bom, mas um brinquedo que durasse bastante tempo. Ainda tinha loja Diamante. Eu disse para você que o meu colar de noivado foi comprado lá. Depois de uns 5, 6 anos de casado, ainda tinha a loja Diamante, sim. Tinha uma loja da Paraíba mesmo, né? Tinha. Os secos e molhados nós comprávamos tudo na Paraíba. Não tinha brinquedo na Paraíba. Mas tinha aquelas mantas cobertoras e tudo. E tinha o armazém da Paraíba, só que não tinha brinquedo. Lá nós comprávamos. Bem lembrado. E como é que era esse armazém? O que vendia lá? De tudo? De tudo fabricado na tecelagem. E o armazém era os produtos alimentícios dos funcionários. Os funcionários que pagava, descontava no ordenado, no fim do mês. E esses produtos eram aqui da região? Eles vinham de São Paulo? Da região tinha de Tinha tudo. Produto importado, por exemplo? Não havia luxo. Tá. Era para servir os funcionários da tecelagem Paraíba. Importado não tinha. Não. Mesmo que os cobertores, as mantas, tudo era produto da terra, né? Feito aqui. E a senhora fazia compras mensais ou ia fazendo compras? Eu fazia, todo funcionário da tecelagem era descontado em folha no fim do mês, né?
Era o tempo que ainda a gente comprava assim. Muitos cobertores, mantas, colchas. Então a senhora lençol. não ia em supermercado em São José dos Campos? Não, acho que nessa ocasião não tinha ainda. Foi surgindo o supermercado. Uns anos depois, uns 10 anos depois, né? Eu já estava casada há uns 5, 6 anos. Que tinha... Nem me lembro qual foi o primeiro. Eu acho que é o Peg Pag, que hoje é Pão de Açúcar. Que era o primeiro supermercado lá. Porque a tecelagem tinha tudo. Não precisava ir lá no supermercado. E não tinha nada parecido com a tecelagem Paraíba na cidade? Não, ele era um dono de indústria, um industrial, que ele era uma mãe para os... O pessoal se aposentava, depois continuava trabalhando lá. Por aí você vê. Acho que a única fábrica que tinha funcionário lá com 60 anos de idade, 70 anos de idade, tudo. Meu marido trabalhava. E era mais barato comprar lá? Era mais barato? Lá, era bem mais barato. Como eu disse para você, Dr. Clemente era uma mãe. Era mais barato, porque era para facilitar a vida do funcionário de lá. Muito boa. Agora, essa loja da Paraíba, dona Disse, ela era uma loja para qualquer pessoa. Uma loja que vendia os produtos da Paraíba mesmo. É. Né? Não o armazém. Não o armazém. Não, a loja que vendia o cobertor e tal. Pra E as qualquer pessoas pessoa. entravam e por conta própria iam na prateleira porque ela não tinha vendedor, é isso? Ia, comprava, como normal. Tinha tudo na como já prateleira, tinha as na pessoas- prateleira, escolhia tudo E passava na daí caixa. pagava à vista, tudo, né? Não tinha crédito, Não tinha crédito. Não, crédito era só os funcionários. Mas era aberta, não era dentro da fábrica? É dentro da fábrica, Tinha que entrar na fábrica? tinha que entrar. Então tinha que mostrar as credenciais para entrar na fábrica. Isso Era do no São armazém. José dos Campos da Confiança Mútua, minha filha, que hoje não existe. Era da Confiança Mútua. Entrava lá. E meu marido era Relações Públicas. Então, conforme a pessoa que não era conhecida, eles telefonavam lá. Então, o Paulo, com jeitinho, ia, conversava com a pessoa, tudo. Não era todo mundo. No armazém, não era todo mundo que fazia compra, não. Os cobertores, sim. Mas sempre trazia um cartãozinho de apresentação, etc. Então, mas essa loja de cobertores também era dentro da E fábrica? até pouco tempo ainda existia, porque depois, quando a fábrica faliu, eu tenho a impressão que os funcionários compraram, se cotizaram, compraram. Tudo. Eu não sei agora como é que está, se funciona. Eu tenho a impressão que eu acho que não ainda, né? Não sei. Faz tempo que eu não vou lá. E os seus netos? Quantos netos a senhora tem? dona 10. Disse? 10 netos. 10 netos, E sendo bisnetos? que um é adotivo, é filho da mocinha que trabalha para mim, o Gabriel, mas é o meu neto de coração. Eu gosto demais porque eu vi nascer. Eu fui aquela que, como não tinha o pai, que eu fiquei na sala de espera, de um lado para o outro, andando, esperando o menino nascer, esperando o chorinho dele. Então, eu criei como se fosse um filho, um neto, tudo recordando o meu tempo de pedagoga, de professora, né? Dando muita coisa que eu ensino a ele. A senhora foi, durante muito tempo, professora, né? Como era uma aula naquele tempo, por exemplo? Como eram as crianças? Olha, eu fui sempre muito enérgica. E eles me apelidaram, o Duque da Caxias do João Cursino. E eu entrava, não queria barulho, mas muito amiga das normalistas. Eu fazia excursão, elas iam fora da escola e eu era outra pessoa. Mas na escola eu era enérgica. Eu queria tomar um pouquinho. Claro. Aqui. Eu era muito. Mas posso tomar claro, diante do Guinho? Ele tocou no Bando da Lua. Bando da Lua não, Os Demônios da Garoa. Ah, é? Ele tocou com os Demônios da Garoa. Cavaquinho, ele tocava e solava. Quando eu perdi o sono, ele sentava do meu lado e tocava aquelas músicas tão lindas. Eu sonhei que tu estavas tão linda, aquelas coisas, até eu dormir. Foi muito bonzinho. Foi para as faculdades, o ITA,
ITA trouxe... Mas São José não mudou por causa da Dutra? Não foi por causa da outra, foi o ITA que deu. A ITA passou a ser uma cidade universitária. Os professores são contratados dos Estados Unidos, da França, da China. E eles moravam aqui em São José? Ah, sim, tinha contrato, recebia em dólar e morava lá. Tanto que no ITA o pessoal tinha, se hospedava lá, tinha os hotéis lá, tinha as casas lá, tudo lá. E o que mudou isso no comércio de São José depois que o Ita veio? Se transformou em grandes shoppings, começou como é o Carrefour, como esses shoppings grandes, ficou com as características de uma cidade grande. O pessoal de Taubaté vinha fazer compra aqui, de Pinda vem fazer compra até hoje. No Carrefour tem gente de todo o vale, vem fazer compra aqui. Mas o Carrefour Ficou um polo comercial muito grande, São José tem. Nossa Senhora, a renda aqui é fabulosa, não sei se é a segunda ou terceira renda per capita do estado de São Paulo. Lá tem Campinas a mais e depois já é São José. E a senhora lembra quando foi inaugurado o primeiro shopping? Eu não sou muito de shopping, viu? Mas deixa eu ver se eu me lembro. Será que o primeiro foi o Carrefour? Não foi? Nem sei qual foi o primeiro shopping aqui de São José. Por que a senhora não é muito de shopping, dona Dirce? Hein? Por que a senhora não é muito de shopping? Eu gosto tanto de fazer compra lá na Rua 7, aquele comércio assim, bem tradicional, antigo. Não sou aquele burburinho que corre. Eu gosto até ir mais no Colinas, que é sossegado, tranquilo, do que no outro, do Vale. Não gosto muito lá. Mas mudou o comércio do centro depois que... Do centro, não tem grandes lojas, né? Concentrou tudo em shopping. A única que continua é a Casa Confiança. Loja Confiança. E a senhora lembra da Casa Confiança desde quando? É a mesma coisa que é hoje. Desde quando eu era pequenininha. A senhora lembra de lá? Lembro, como não. Que ia comprar o que lá? Era artigo mais... Nossa Senhora, a Casa Confiança você comprava de tudo. De tudo. Está sendo gravado? Você comprava de tudo. Tudo que tinha, o dinheiro de bom, qualidade boa, porque eles eram diversos irmãos, os Letaifes. E eles traziam tudo de bom de São Paulo. Quando você queria um tecido bom, você ia na Casa Confiança. É o que a loja Diamante foi, para artigos de presente e tudo, a Casa Confiança foi em tecidos, em armarinhos. É o que havia de melhor na Casa Confiança. Mas já viu, não tem grande loja mais aqui em São José. Eles se reúnem em shopping, né? Tem o shopping da cidade, tem o quê? O Center Valley e o Colinas. Agora tem uma opção, né? Tem o shopping Cooper Road, né? Tem muito shopping. Mas, sabe, São José está muito pertinho de São Paulo. Se você quer uma coisa diferente, você vai para São Paulo. Tanto que eles fazem tanta propaganda e tudo. Ame São José, compre em São José. Porque a pessoa tem facilidade de ir para São Paulo, para assistir teatro, para passear, para a escola e tudo. Então já faz a compra, vai no shopping lá, né? Mas São José tem tudo. Tudo que a gente quer. E os primeiros carros que começaram a circular aqui em São José? Olha, até nesse álbum que eu trouxe para vocês, tem o primeiro carro que era da família Lebrão. Ele foi Ford de bigode, né, que eles chamam. Foi o primeiro que apareceu em São José. Foi esse. Depois... Ainda andava na antiga Rio-São Paulo ainda? Ah, não me lembro desse carro na estrada, eu me lembro desse carro na cidade. Na estrada. Eu não sei se pegava, não, aquele Fordão, muito lento, né? Andava muito devagar. Eu tenho a impressão que ninguém ia para São Paulo. Quando ia para São Paulo, ia de expressinho, que era mais rápido. E por que chamava expressinho? Eu não sei por quê. Porque expressinho, porque o que andava depressa. Mas o depressa deles levava 5 horas para chegar em São Paulo, né? Então é a Estrada de Ferro Central do Brasil, o nome da estrada. Mas o povo começou, o nome geralmente é aquilo que o povo dá, não é? Você não vê voz mecê, era voz mecê. Daí ficou você, e hoje é um pronome você, pronome próprio. Não, de modo que é o povo que batiza as coisas, né? O povo muda.
E como é que era o trem, dona Dice? Era bonito o banco do trem? Como é que era? Não era nada luxuoso. Não. É o que é hoje. Não tem. Era mais confortável, porque você tinha o restaurante, você podia comer lá, tudo. Tem dormitório, tem leito, né? Tinha vendedor dentro do trem? Não. Não. Não, isso não me lembro, nunca, não sei. Depois eu deixei logo de andar de trem, porque agora a gente ia pela Dutra, ia de carro, né? Não precisava mais o trem. Hoje qualquer um tem carro. Quer dizer que São José, então, não mudou por causa da Dutra? Não. Você está tão ligado à Dutra, mas no Dutra não representou muito para São José, não, porque nós tínhamos uma ligação através do Expresso, né? Que era bom. E outra coisa, o povo, há muito tempo que eu me lembro, já não anda de ônibus, anda de carro. Vai de carro, faz lotação, tudo, não ando muito de ônibus, não. Eu mesmo não me lembro quantas vezes agora eu andei de ônibus para São Paulo, não. E aquela correria, né? Não gosto muito, não. Sempre, mas anda assim. Voltando só nos bisnetos, né? No Quantos bisneto. bisnetos a senhora tem? Eu tenho 5. Fala um pouquinho deles. Falar dos meus netos também, Dos que estão netos, todos, isso. um é engenheiro, outro é de administração de empresas, outro está fazendo psicologia, e a minha neta, que é arquiteta, um amor, a mais velhinha delas, a mais velha que tem, mais velha, mas tem 23 anos, ela fez arquitetura aqui em São José, ela levou 5 troféus, subiu no palco 5 vezes, foi o melhor TG da escola, foi o melhor da arquitetura dela, foi a nota mais alta da engenharia inteira e assim tudo. Eu sei que quando ela ganhou desses troféus, essas taças, daí o último prêmio, os professores se levantaram, tudo. Sabe qual foi o prêmio dela? Foi carteira assinada. Ela foi, então, arquiteta, só que eu me esqueci o nome daquela, era do Zé Luiz, como é o nome daquela construtora, né? E ela foi, então, dessa construtora, era professor dela, ela pegou o primeiro lugar e emprego nessa empresa de construção, né? Que é perto, lá na Vila Ema, pertinho do supermercado Vila Ema, mas agora eu não me lembro. E agora ela trabalha lá nas empresas do Antônio Hermínio Moraes, Votoré. Não tá. Ele tirou ela de lá. Dona Dice, o que a senhora faz hoje para se divertir nas suas horas de lazer? Eu não me conformei de pôr um ponto final das coisas que eu fiz. Então, eu entrei na faculdade de terceira idade. E daí, lá na faculdade de terceira idade, sou da turma fundadora, e depois da faculdade de terceira idade, nós fizemos SEAT, aprofundamento de faculdade da terceira idade. Quando terminou o SEAT, nós fundamos um clubezinho de ex-alunos da Univap. Mas eu disse, gente, não basta, vamos fazer uma outra coisa diferente? Então eu e mais 2 amigas, Mirza e Nilza, fundamos o Cativa, Centro de Atividades da Terceira Idade, um dos primeiros que apareceram aqui em São José de terceira idade. E lá, eu acho que a gente está em forma ainda por causa disso. Eu faço segunda-feira dança circular. Nós pegamos só bons professores, os melhores. Dança circular só tem essa. No estado de São Paulo ela deve ser a 3ª ou 4ª pessoa, é conhecida no estado de São Paulo inteirinho. Na terça-feira eu faço Tai Chi Chuan. Na quarta-feira, nós debatemos temas de qualidade de vida. Muito bom. Uma psicóloga, assistente social, maravilha. Mas é assim, gente de gabarito. Na quinta-feira, um grande psicólogo, Gino Nardelli, ele faz com a gente ginástica chinesa, no parque da cidade, daí atravessamos e vamos fazer relaxamento, ele ensina a fazer relaxamento lá na nossa sede, que funciona na Demar de Barros.
E esse na quinta-feira, né? Sexta-feira tem artesanato, tudo isso. Tem também o coral. Coral muito bonito, já se apresentou numa porção de cidades, né? Sábado não funciona nem domingo. Então eu tenho a impressão que o Cativa deve ter quase 10 anos que nós fundamos. E eu frequento o Cativa todos os dias. Faz caminhada às 8 horas, 9 horas essas atividades que eu estou citando para você. Mas muito boa. Então, qual é a nossa finalidade? É levantar o astral de todo mundo. A quantidade de viúvas lá é enorme. Porque ela ou entra em depressão, ou ela vai para o Cativa. Mas no Cativa ela entra... Agora eu voltei até de um congresso de São Lourenço. Nós fizemos um bloco com 30 pessoas. Fomos para São Lourenço, né? Muito aplaudido e tudo. Então o Cativa não pode ficar triste. É uma alegria só, desde a hora que se chega. Nós contamos anedotas, nós declamamos, nós debatemos assuntos atuais, tem jornal. Vocês precisam qualquer hora lá conhecer. Pegar da padaria ali no Ademar de Barros. Mas muito bom. Aonde, olha, o Caio Peixoto, quando veio cantar uma vez aqui, e nós estávamos todos lá no Sesc, ele olhou assim e disse, meu Deus, que energia! Eu nunca cantei para um auditório como esse. A pessoa sente a energia no ar, viu? Porque ali nós nos damos a mão. Uma ajuda a outra. Não deixa ninguém entrar em depressão. Eu não tenho dedos na mão para contar para você quantas pessoas nós tiramos da depressão, que largaram médico, remédio, largaram tudo. Só com Cativa fizeram. Então, eu acho que essa foi uma realização pessoal minha, porque não tratar só de mim, levar essa alegria, essa felicidade para os outros, que eles merecem. Principalmente a pessoa que está triste porque perdeu o marido, não sei o quê. Olha, meu marido morreu de Alzheimer. Eu tratei dele 5 anos. Você sabe que Alzheimer vai diminuindo no raciocínio, na memória, e chega até a idade fetal. Ele chegou até 2 anos de idade, que eu dava comidinha na boca e tudo. Mas com alegria, eu tratei ele com tanta alegria. Você diz que não quer falar coisa triste, mas eu procuro sempre da tristeza trazer uma grande alegria. A tristeza me dá forças para fazer alguma coisa boa, sabe? Então, vou dar só uma passagenzinha sua. Ele estava com eczema debaixo do braço, porque ele apertava os braços, né? Então, ali não oxigenava aquela parte, né? Dos braços, mas não conseguia fazer o Paulo, meu marido, levantar os braços, não havia meio. Então, um dia eu vi na televisão os 50 anos dos Demônios da Garoa. E ele tocou junto com os Demônios, né? As músicas de Adoniran Barbosa. E ele tocava e lembrava daquela coisa, porque ele solava muito bem cavaquinho. O Valdir de Azevedo fez uma oferta para ele, uma coisa dele, e pediu autógrafo para o meu marido, tão bem que ele tocava. Então, coitado, depois a memória falhava, e como ele não sabia solar, acompanhar também ele não queria. Mas sabe o que eu fiz? Eu disse, o que eu vou fazer para ele sarar? Pomada não adiantava, piorava. Todo remédio que dava, piorava. E anti-inflamatório, ele tinha alergia, piorava. Sabe o que eu fiz? Peguei uma cadeirinha de balanço que eu tenho, comprei o disco dos Demônios da Garoa, que ele adorava. Não sei como não furou aquele disco de tanto ele ouvir. E comprei uma bola, uma bola de praia dessa bem grande e pus na mão dele, sabe? Então, quando eu punha o disco, que começava os Demônios da Garoa, tchan, 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 e ele ia batendo o compasso na bola. Ao bater o compasso, ele suspendia os braços e abaixava. Assim eu curei o eczema do Paulo. E ele tocava, fazia de conta que ele estava tocando e fazia assim, apontava para um, que é aquele que tinha que entrar, e continuava. Depois aquele, o violão que tinha que entrar, agora a cuíca que tinha que entrar. E assim foi. Então, é só um exemplo para você, para dizer que a gente pode fazer da tristeza alegria. Depende
da pessoa, só da pessoa. Ele gostava, por exemplo, muito de bacalhoada. E daí, ele perdeu os dentes, eu tive que tirar a prótese, porque às vezes tinha convulsão. Você sabe o que eu fazia? Eu tive um respeito por ele até o fim, pelo bom pai que ele foi. E eu batia aquela bacalhoada no liquidificador, fazia do jeito que ele queria, quer dizer, o sabor estava o mesmo, e dava as colheradas na mão dele. O sorriso dele chegava aqui. Quer dizer que a gente pode fazer. E se eu disser para você que eu tenho mais saudades desses últimos 5 anos, sabe o quê? Eu senti que eu cresci de ajudar, de servir os outros. Não saía de casa ali. Eu só ia na faculdade de terceira idade, na hora que ele dormia, para carregar minha bateria. Ele dormia muito bem, eu saía, eu ficava na cabeceira da cama dele, ele olhava bem para mim, sorria, e eu fazia cafuné nele, ele dormia. E eu ia para a faculdade, que funcionava das 2 às 4, que é a hora que ele dormia. Daí eu voltava da faculdade correndo às 4 horas, porque eu precisava de alegria, de carregar minha bateria para poder gastar com ele, né? Eu chegava, ele abria os olhos, Paulo, está na hora de acordar. Ele abria os olhos e dizia, você aí ainda? Como se eu tivesse em pé, velando o sono dele aquelas 2 horas. Eu disse, pois é, estou aqui ainda. Ele gostava muito do Jô Soares. Sabe o que eu fazia? O Jô Soares. Era muito tarde para ele dormir. Então eu gravava todos os dias o programa Jô Soares, porque ele ria na hora certa, tudo ele entendia. E daí no dia seguinte, 6h30, 7 horas, Paulo, está na hora de Jô Soares, vamos que eu sei que você gosta do programa. Punha a gravação Jô Soares, terminava e disse, olha, agora bem, é muito tarde. Já terminou, o Jô Soares termina quase meia-noite, é a hora de você dormir. Desligava a televisão, punha ele na cama, depois eu voltava para assistir os meus programas, né? E assim eu fazia. Quer dizer que tudo na vida é assim, é ter jogo de cintura. Se você tem jogo de cintura, se você faz as coisas com amor e tudo é bonito para você, não existe tristeza de jeito algum. Então tá, dona Alice, para a gente encerrar, o que a senhora achou de dar essa entrevista para a gente? Sabe, gostei muito, porque eu acho que se eu posso levar um pouquinho de São José Antigo para as pessoas novas que não conhecem São José, para mim é um prazer enorme, porque tudo que eu faço em benefício dos outros, eu gosto muito, porque parece que Deus dá para a gente em dobro. Então, se vocês estão satisfeitos, eu não sei, mas eu estou duplamente satisfeita de poder levar para essa mocidade, para essa juventude, um pouquinho de mim, um pouquinho da cidade. Então tá bom, obrigado. Obrigada, dona Alice.